E aí, pessoal, vamos lá treinar mais um pouquinho? Vamos falar um pouquinho de concordância? Principalmente concordância com verbos impessoais. O VUNESP adora perguntar concordância com verbos impessoais, né? Vem comigo aqui na tela, deixa eu abrir para vocês aqui. E vamos dar uma olhada primeiro no seguinte, né? O verbo na questão de concordância ele é dividido em duas partes, ó, que é os chamados verbos impessoais, né? Você vê aqui, o cursor está trazendo para vocês, ó. Que são verbos que não possuem sujeito, oração sem sujeito, e aqui o que interessa para nós, ó. Sempre terceira pessoa do singular. E o restante dos verbos são chamados pessoais. Nesse caso, eles possuem sujeito, aí oração com sujeito, e aí eles admitem tanto o singular quanto o plural. Então, se aqui a gente tem ó, sempre singular e aqui admitindo o singular ou plural, então é uma questão que envolve a concordância. Tá? Então, vamos ver concordância com os verbos, concordância verbal com os verbos impessoais. Haver e fazer no sentido de tempo. Havia alguns anos que não vinha a esse lugar. Você pode pegar esse havia e trocar por fazia. Ó. Fazia alguns anos. Ou então, há alguns anos não venho a esse lugar. Você pode pegar esse há e trocar por faz. Então, tanto haver quanto fazer no sentido de tempo, ó, sempre no singular. Como é que eu vou saber que é sentido de tempo? Ó, vem para cá, ó. Alguns anos, ó, alguns anos, alguns anos, alguns anos. Né? O que você tem que saber, então? Singular para esses dois verbos no sentido de tempo. Agora, tem o verbo haver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer. Também sempre no singular, ó. Nesta cidade havia muitos casos de violência. Então, não importa que o muitos casos de violência aqui ó, esteja no plural, se é o verbo haver no sentido de existir, de ocorrer ou de acontecer, é só você substituir, né? Por existir, ocorrer ou acontecer, que você vai ver que ele tem esse sentido aqui, ó. Tá? Vamos trocar isso aqui, ó. Você tem que ter muita atenção agora aqui, ó. Porque ó, o verbo haver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, ele sempre é empregado no singular. Tudo bem? Agora, se você trocar o haver por existir, ocorrer ou acontecer, esses três verbos possuem sujeito. Aí ele vai concordar com o sujeito. Olha a diferença aqui, ó. Naquela sala havia muitas pessoas. Né? Então o verbo não concorda com muitas pessoas, porque é o verbo haver no sentido de existir. Aí eu troco esse haver por existir. Ele vai para o plural porque muitas pessoas está no plural. Agora, olha o haver no sentido de ocorrer ou acontecer. Ó. Durante o feriado, houve diversos acidentes. Se eu trocar o haver por ocorrer ou acontecer, eles vão para o plural. Ocorreram diversos acidentes, aconteceram diversos acidentes. É o haver que fica no singular. Os seus sinônimos vão para o plural, se o sujeito estiver no plural. Quando a gente tem locução verbal? Locução verbal significa dizer que eu tenho mais de um verbo. Deve haver alguns anos, olha o verbo haver, eu posso trocar por fazer, que está no sentido de tempo. Então, o verbo auxiliar, que é o dever ou poder, fica no singular. Tá? Então, deve haver alguns anos, pode fazer alguns anos. A mesma coisa acontece o verbo haver aqui, quando é sentido de existir, ocorrer ou acontecer. Então, naquela cidade devia haver muitos casos de violência. O verbo auxiliar, ele vai ficar no singular, porque o principal aqui é o verbo impessoal. Aí nós temos o verbo haver também, só que agora olha a diferença, gente. Eu vou voltar na telinha aqui, ó. O verbo haver, tá vendo aqui, ele aparece como segundo verbo. O primeiro é o dever, o segundo é o haver. E aqui também, não é não? O primeiro é o dever e o segundo é o haver. Agora, olha o que acontece aqui, ó. Olha o que acontece, ó. Eu vou usar o devia haver, aí eu vou trocar o haver por existir, ocorrer ou acontecer. Olha o que vai acontecer com devia. Ele vai para o plural, por quê? Porque muitos casos, ó, de violência está no plural. E aqui fica no singular, porque é o verbo haver o principal aqui no sentido de existir, de ocorrer ou de acontecer. Tá? Agora, vamos mudar o posicionamento? Aqui, ó. Volto de novo na telinha. Olha o verbo haver aqui, é o segundo verbo, tá vendo? Aqui, ó. Aqui está o primeiro, que é o devia, e o haver é o segundo verbo da locução. Olha o que acontece aqui, é o inverso. O haver é o primeiro verbo da locução. E o segundo é o contado, que é o particípio, né? E ou o haver é o primeiro verbo e o segundo está no infinitivo ligado com a preposição de aqui, ó. Há de existir, hão de existir. Como é que eu vou saber que o verbo haver aqui, ó, ele tem sentido, ele pode ter plural, ele tem sentido de ter. Fácil, ó. Ele havia contado uma história muito estranha. Eu troco o haver pelo ter, ó. Ele tinha
contado uma história muito estranha. Faço a mesma coisa aqui, ó. Eles haviam contado uma história muito estranha. Vou trocar o haver pelo ter, ó. Eles tinham contado. Então, se o verbo haver tiver sentido de ter, olha aqui na frase abaixo, ó. Há de existir uma saída para esse problema, ó. Tem de existir. Ou então no plural, ó. Hão de existir outras saídas para esse problema, ó. Tem de existir. Olha o verbo no plural aqui, o verbo ter. Então, para eu saber se o verbo haver ele pode ir para o plural, ele tem que estar numa locução verbal, dois verbos, né? O segundo verbo tem que ser particípio, tá vendo? Ó? Ou o verbo no infinitivo ligado com a preposição de e principal. Troca pelo ter que você vai ver que vai dar certo. Se trocou pelo ter e deu certo, ele tem que estar concordando com o sujeito a que se refere. Tá? Nós temos agora aqui, como faz parte da regra, eu vou trazer para vocês. É menos comum isso nas provas, mas você tem que saber que os verbos que denotam fenômenos da natureza, chover, ventar, gear, trovejar, relampejar, amanhecer, entardecer, anoitecer, etc., são verbos que denotam fenômenos naturais que ficam no singular, não tem sujeito. Mas eles ficam no singular, olha aqui, ó, se eles forem empregados no sentido original. Né? Então, choveu muito em São Paulo hoje, por exemplo. Vamos ver a diferença aqui, ó. Então, choveu muito naquela região ou hoje o dia amanheceu rápido. Então, os verbos chover e amanhecer foram empregados no sentido original, portanto, oração sem sujeito, o verbo sempre no singular. Tá? Agora, quer ver a diferença? Olha o que vai acontecer. Ó. Se o verbo for empregado no sentido figurado, então haverá sujeito e, consequentemente, um núcleo. Tá? E o verbo vai concordar. Ó. Choveram reclamações contra aquela empresa. Esse verbo chover, dá para notar aqui, né, que ele está empregado no sentido figurado. Ele concorda com o sujeito reclamações. A mesma coisa aqui, ó. Hoje meus irmãos amanheceram dispostos. Dá para interpretar, né? Que o amanhecer está no sentido figurado. Eles acordaram, né? Então, os verbos chover e amanhecer, eles foram empregados no sentido figurado. Então, tem sujeito. Se tem sujeito, tem núcleo. Então, meus irmãos é que amanheceram e reclamações é que choveram. Tá? Sentido figurado, ele concorda com o sujeito. Chegar no sentido de parar, de bastar, também não tem sujeito, sempre no singular. Olha o exemplo ali, ó. Chega de brigas, basta de brigas, né? Vamos cessar as brigas. Tá? Ou o verbo ser no sentido de tempo, ele tem uma característica interessante. Ele não tem sujeito, mas ele pode ter plural, ó, porque ele concorda com a expressão numérica. Agora é 1 hora ou agora são 2 horas. Mas também é um verbo que não tem sujeito. Mas há exceção aqui de concordância, né? O verbo estar no sentido de clima, sempre no singular. Ó. Nas cidades de São Paulo e Guarulhos está muito frio ou estava bastante calor nos estados da região sul do país. Tá? Aqui é menos comum cair em prova, mas é legal você ficar sabendo aí, porque pode aparecer no seu concurso. Né? Legal, vamos fazer a matrícula aqui no Gabaritando Santo André, para você ter acesso a essas vantagens todas aí, ó. Acesso imediato, ilimitado, teoria, questões, centenas de questões, material em PDF, por um precinho, gente. Olha, 247 à vista ou 12 de 24,65. Você está perdendo tempo ainda? Vai aqui, ó, clica nesse link abaixo, aí já faz a matrícula, entra em contato com o nosso pessoal aí por esse número de WhatsApp que você está vendo aí também. Já entra, já faz a matrícula e já começa a estudar, não perde tempo não, tá bom? Porque se você perder tempo, vem alguém e toma o seu lugar. Vamos lembrar que esse concurso tem 10 questões de português. E estamos na semana VUNESP aqui no nosso canal. Então, todas as questões da VUNESP que vocês estão vendo durante a semana, vocês começaram a ver no início da semana, estão vendo aqui durante a semana essas questões que vocês estão acompanhando da semana VUNESP, todas, sem exceção, serve para você se estiver interessado nesse concurso que você vê na tela aí. Fechado? Estou te esperando na plataforma aqui embaixo. Abraço para vocês, bons estudos aí e até a próxima.